O turno da noite na Belmore Tower estava anunciado há 16 dias. 23 trabalhadores tinham visto o anúncio. Nenhum deles tinha aceitado. Nathan Cole estava na sala de espera da agência temporária, olhando para a impressão, e a memória da voz da sua filha naquela manhã ecoava na sua mente. Papá, por que é que escolhe sempre os trabalhos mais difíceis? Ele não tinha uma resposta que ela compreendesse. O turno pagava hora e meia. O edifício era um monumento de vidro de 72 andares na periferia do centro de Chicago. Era a propriedade de um dos bilionários mais jovens da América. Os últimos 3 seguranças designados para trabalhar no turno da noite tinham se demitido em menos de uma semana. Enquanto isso, 40 andares acima, num escritório de canto, Victoria Ashford assinava uma pilha de relatórios pessoais sem ler os nomes. O turno da noite era apenas mais um item da lista. A Belmore Tower erguia-se na noite de Chicago como uma lâmina de luz e aço, a sua fachada de vidro refletindo o brilho disperso da cidade abaixo. Nathan registrou a sua entrada às 23h15 e encontrou a mesa da segurança vazia, exceto por uma chávena de café pela metade, que estava fria há horas, e um livro de registros cujas entradas se tornaram cada vez mais escassas no último mês. O átrio estendia-se diante dele, com mármore polido e um silêncio cuidadosamente arranjado para impressionar os visitantes que nunca o veriam assim. Vazio e ecoante nas primeiras horas da manhã, depois de os funcionários da limpeza terem terminado o seu trabalho e os executivos terem ido para casa. Ele pegou no cartão-chave e no rádio da gaveta da secretária, verificou a bateria da sua lanterna e começou a primeira das 12 rondas pelos andares inferiores do edifício. A folha de tarefas listava pontos de verificação específicos, saídas de incêndio e salas mecânicas, mas não mencionava a sensação de caminhar por um espaço construído para milhares de pessoas, sendo o único coração a bater nele. O sistema de climatização zumbia algures nas paredes e os elevadores tocavam suavemente em intervalos aleatórios, como se o edifício estivesse a sonhar. Nathan tinha trabalhado na segurança há anos, quando a sua esposa ainda estava viva, e Lily era apenas uma criança, cujo riso enchia o pequeno apartamento deles. Isso foi antes das contas médicas, dos custos do funeral e do lento desmoronamento de tudo o que ele pensava ser permanente. Agora, ele aceitava todos os turnos que a agência oferecia, juntando horas suficientes para manter as luzes acesas, colocar comida na geladeira e mandar a sua filha para uma escola que ainda acreditava no futuro dela, mesmo quando ele não tinha certeza se acreditava no seu próprio. À meia-noite, o seu telemóvel vibrou e Nathan foi até a escada para verificar a mensagem. Era uma foto da senhora Delgado, a vizinha que cuidava de Lily em noites como essa. A sua filha estava a dormir no sofá. O seu dever de matemática estava espalhado pela mesa de centro e ela tinha um coelho de pelúcia debaixo do braço. Ela dizia que já era velha demais para isso, mas não conseguia dormir sem ele. Abaixo da foto havia uma mensagem de voz, e Nathan pressionou o play, mantendo o volume baixo. Oi, papai. A senhora Delgado disse que eu poderia ficar acordada até você dar boa noite, mas fiquei com muito sono. Espero que seu novo emprego esteja indo bem. Sei que você está trabalhando muito por nós. Eu te amo. Vejo-te de manhã. Nathan guardou a mensagem e ouviu-a novamente antes de guardar o telemóvel. O edifício parecia diferente depois disso, de alguma forma menos vazio. Ele carregava a voz da filha consigo como uma lanterna, enquanto percorria os longos corredores, verificando fechaduras e testando portas. Ele estava a fazer o trabalho que ninguém mais queria, mas alguém tinha que fazê-lo. Ele tinha parado de esperar que as coisas fossem fáceis há muito tempo. Os andares superiores eram diferentes do átrio, menos polidos e mais funcionais, cheios de salas de servidores e sistemas mecânicos que exigiam monitorização regular. Nathan percorreu-os metodicamente, anotando as temperaturas das unidades de refrigeração e verificando as luzes de aviso nos painéis elétricos, fazendo o trabalho que a equipa diurna do edifício considerava natural. Tudo funcionava de forma rotineira, com base no pressuposto de que os sistemas continuariam a funcionar porque tinham funcionado no dia anterior e no dia antes desse. Ninguém questionava isso. Ninguém olhava com muita atenção. O edifício funcionava com base no impulso institucional e não em uma supervisão genuína. Nathan podia sentir essa diferença na forma como a poeira se acumulava nos cantos e na forma como certas portas emperravam um pouco,
como se não fossem abertas há semanas. O silêncio parecia carregar o peso das coisas que não eram examinadas. Às 2 da manhã, ele tinha percorrido 40 andares e não encontrou nada fora do normal. Às 3 da manhã, ele começou a entender por que os guardas anteriores tinham se demitido. O isolamento era opressivo e o silêncio era quase físico. Ele pressionava seus ouvidos, fazendo com que cada pequeno som parecesse significativo. Às 3h47 da manhã, Nathan encontrou o primeiro sinal de que algo estava errado. Ele estava a verificar uma sala mecânica no 58º andar que abrigava parte do sistema de supressão de incêndios do edifício quando reparou no manômetro da linha de água principal. Estava 40 abaixo da faixa normal de operação, o que significava que se um incêndio começasse em qualquer um dos 20 andares superiores, os sprinklers seriam ativados, mas forneceriam água apenas suficiente para retardar as chamas, muito menos extingui-las. Nathan verificou o medidor de reserva. Verificou o registro de manutenção afixado na parede e encontrou entradas que remontavam a 3 meses. Todas elas estavam assinadas como normais por técnicos cujas iniciais ele não reconhecia. Alguém estava a mentir há semanas, possivelmente meses. Tinham documentado leituras normais num sistema criticamente comprometido e assinado formulários que podiam significar a diferença entre a vida e a morte. Nathan não sabia se isso se devia à preguiça, negligência ou algo mais deliberado. O que ele sabia era que 5.000 pessoas trabalhavam nesse prédio durante o horário comercial. Secretárias, executivos, funcionários de manutenção, funcionários da cafetaria. Pessoas com famílias que esperavam que elas voltassem para casa no final do dia. Pessoas que confiavam que o prédio que as mantinha seguras era realmente seguro. Nenhuma delas tinha ideia de que o sistema de segurança contra incêndios que as protegia estava a funcionar a menos de metade da sua capacidade. Não sabiam que, embora os alarmes pudessem funcionar perfeitamente, a água que deveria seguir-se poderia chegar em quantidade insuficiente e demasiado tarde. Ele pegou no seu rádio e ligou para o escritório da administração do edifício. Não houve resposta, apenas estática e silêncio. Tentou a linha de manutenção de emergência indicada na parede, sob uma tampa de plástico amarelada que não era removida há muito tempo. O número tocou 12 vezes antes de cair numa caixa de correio de voz genérica que parecia não ser verificada há semanas. Ele encontrou os contactos fora do horário de expediente do gerente do edifício na pasta de segurança e ligou-lhes também. Ao quarto toque, uma voz sonolenta e irritada de uma mulher atendeu. Daqui é Nathan Cole, segurança noturno da Belmore Tower. Encontrei um problema grave no sistema de supressão de incêndios nos andares superiores. A pressão está perigosamente baixa. Isto precisa de atenção imediata. O sistema de incêndio foi inspecionado no mês passado. Tudo estava bem na altura. Estou a ver os medidores agora. Eles estão a mostrar 40% abaixo do normal. Se houver um incêndio, não sei o que você acha que está a ver, mas os nossos sistemas são inspecionados trimestralmente por técnicos certificados. Se houvesse algum problema, eles teriam identificado. Houve uma pausa, e quando ela voltou a falar, a sua voz estava mais dura. É novo aqui, não é? Deixe-me dar-lhe um conselho. O turno da noite é simples. Faça as suas rondas, assine os registros. Depois, vá para casa de manhã. Não crie problemas que não existem. Isso torna o trabalho de todos mais difícil, incluindo o seu. A linha ficou muda. Nathan ficou sozinho na sala de máquinas, rodeado por equipamentos que valiam milhões de dólares. Ele olhou para um medidor que poderia significar a diferença entre a vida e a morte para milhares de pessoas e se perguntou o que deveria fazer agora. As palavras do gerente do prédio ecoavam em sua cabeça enquanto ele continuava a sua ronda. Não crie problemas que não existem. Ele tinha recebido o mesmo conselho em metade dos empregos em que trabalhou nos últimos 3 anos. Mantenha a cabeça baixa. Não faça ondas. Seja grato pelo salário e não faça perguntas que possam deixar alguém desconfortável. Era um bom conselho para sobreviver, mas era terrível para a consciência. Nathan pensou em Lily, adormecida no sofá da senhora Delgado, rodeada pelos seus trabalhos de casa de matemática e pelo seu coelho. Perguntou-se o que diria se ela perguntasse por que não tinha feito nada. E se um dia houvesse um incêndio, pessoas ficassem feridas e o noticiário mostrasse imagens do prédio
pelo qual ele havia passado na noite em que tudo poderia ter sido evitado. Ele pensou na mensagem de voz que ela lhe deixara, encorajando-o a trabalhar duro e fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém estivesse a ver. Ele tomou uma decisão. Os 90 minutos seguintes foram os mais concentrados de sua vida profissional. Ele percorreu os andares superiores com um objetivo que ia além de suas atribuições profissionais. Impulsionado por algo que parecia quase raiva, mas era mais próximo da clareza, ele documentou tudo. Fotografou os medidores de pressão, de vários ângulos, gravou um vídeo dos registros de manutenção com suas entradas falsificadas e tomou notas sobre todos os sistemas que encontrou conectados à rede de combate a incêndios. A sua caligrafia era tão cuidadosa e precisa como quando preenchia formulários de emprego, formulários médicos e toda a outra papelada que tinha definido a sua vida desde que tudo desmoronou. Acedeu aos registros de manutenção do edifício através de um terminal no escritório de manutenção, usando as credenciais de login genéricas afixadas num post-it ao lado do teclado. Aparentemente, ninguém jamais imaginou que um guarda de segurança noturno se importaria o suficiente para fazer isso. O que ele descobriu fez seu estômago revirar ainda mais. O problema de pressão não estava isolado em um único andar. Afetava todo o terço superior do edifício. Isso incluía a suíte executiva, onde Victoria Ashford e sua equipe de liderança sênior trabalhavam todos os dias e tudo acima do que andar. 22 andares com proteção contra incêndio comprometida. Milhares de pessoas iam trabalhar todas as manhãs confiando que alguém, em algum lugar, estava prestando atenção. Às 4h30, Nathan tomou uma decisão que salvaria vidas ou acabaria com a sua carreira na segurança do edifício. Ele localizou o comando manual do sistema de alerta de incêndio do edifício e acionou uma notificação de nível 2. Isso não ativou os sprinklers nem acionou uma evacuação, mas criou um relatório oficial de incidente que seria automaticamente encaminhado para o gabinete do chefe dos bombeiros da cidade no início do expediente. Registrou a ação no sistema de segurança com o seu próprio nome e credenciais. Escreveu um resumo detalhado das suas conclusões e enviou-o por e-mail para todos os endereços que conseguiu encontrar na base de dados de contactos de emergência do edifício. Foi meticuloso. Foi cuidadoso. Não deixou margem para que alguém pudesse alegar que não tinha sido informado. Depois, no escritório de segurança, pegou no telemóvel e ouviu a mensagem de voz da Lily mais 3 vezes enquanto esperava que o filho chegasse. A voz dela era baixa, sonolenta e cheia de confiança. Isso lembrou-lhe porque tinha feito o que tinha feito. Não por reconhecimento, não por recompensa, simplesmente porque, em algum lugar deste edifício, provavelmente havia outros pais que também queriam ir para casa para ver os seus filhos. O seu turno terminou às 7 da manhã. Assinou o livro de registros, pegou no casaco e saiu pela entrada dos funcionários para a luz cinzenta, pálida do amanhecer de Chicago. Ninguém o impediu. Ninguém fez perguntas. O segurança do turno da manhã acenou com a cabeça quando se cruzaram na porta. Já concentrado no dia que tinha pela frente e sem saber que o sistema de incêndio do edifício estava comprometido ou que um relatório oficial estava prestes a chegar à secretária do chefe dos bombeiros, Nathan apanhou o LRT de volta para o seu bairro, sentindo-se exausto de uma forma que ia além do cansaço físico. Tinha feito algo que poderia ajudar pessoas que nunca conheceria e algo que poderia custar-lhe o único rendimento que mantinha a sua família à tona. Essas duas possibilidades coexistiam na sua mente sem resolução, e quando chegou à sua paragem, ele tinha parado de tentar descobrir qual delas se concretizaria primeiro. A senhora Delgado estava a preparar o pequeno almoço quando ele entrou. Lily estava à mesa da cozinha, ainda de pijama, a comer cereais e a ler um livro que tinha trazido da biblioteca da escola. Ela olhou para cima quando ele entrou, e seu rosto se iluminou com um sorriso que fazia tudo parecer mais fácil. Papai, como foi o seu trabalho? O prédio era muito grande? O maior em que já trabalhei. Viste algum fantasma? Apesar do cansaço, Nathan riu. Nenhum fantasma, apenas corredores vazios e máquinas que precisavam de ser verificadas. Ele sentou-se com ela enquanto ela terminava o pequeno almoço, ouvindo-a falar sobre o livro que estava a ler, o seu projeto de ciências e uma coisa engraçada que uma amiga tinha dito no almoço do dia anterior. Ele absorveu cada palavra e cada gesto, cada pequeno momento da vida cotidiana.
e sentiu algo dentro dele se encaixar no lugar certo. Acontecesse o que acontecesse a seguir, ele tinha feito o que podia aceitar. Isso era suficiente. 23 andares acima do solo, num escritório de canto com janelas do chão ao teto com vista para o lago Michigan, Victoria Ashford começou a sua manhã às 6h45. Ela chegou antes da maioria da sua equipe executiva, um hábito que desenvolveu aos 20 anos, quando ainda estava a construir a empresa, transformando-a de uma pequena consultoria de tecnologia no império imobiliário e de desenvolvimento que se tornou. Agora com 32 anos, ela era uma das bilionárias mais jovens da América que fez fortuna por conta própria. Um facto que os jornalistas adoravam mencionar, mas que ela achava cada vez mais irrelevante. O dinheiro era uma ferramenta. O poder era uma responsabilidade. O que importava era o que se construía com ambos. A sua assistente tinha organizado as reuniões matinais na ordem habitual, relatórios financeiros, análises de mercado, atualizações de projetos e resumos de pessoal. Victoria trabalhou neles com a eficiência focada que se tornou sua marca registrada, aprovando despesas, destacando preocupações e ditando respostas a mensagens que exigiam atenção pessoal. Às 7h15, ela já havia processado mais informações do que a maioria dos executivos encontrava em um dia inteiro. O relatório do incidente chegou à sua caixa de entrada às 7h22. Ela leu rapidamente no início, esperando uma notificação de simulacro de incêndio de rotina ou um pequeno problema de equipamento que havia sido desnecessariamente escalado. Então, ela leu novamente mais devagar e sentiu algo frio se instalar em seu peito. Um alerta de incêndio de nível 2 havia sido acionado às 4h37 daquela manhã. A documentação anexa incluía fotografias de medidores de pressão mostrando falhas críticas, imagens de vídeo de registros de manutenção falsificados e um resumo detalhado por escrito, identificando problemas sistêmicos com o sistema de supressão de incêndio que cobria os 22 andares superiores do seu prédio. Ela havia estado em reuniões nesses escritórios ontem. Ela estava junto às janelas do 65º andar, a discutir as projeções trimestrais, enquanto, sem o seu conhecimento, um sistema concebido para salvar a sua vida falhava silenciosamente algures por baixo dos seus pés. O relatório tinha sido apresentado por um segurança noturno chamado Nathan Cole. Victoria nunca tinha ouvido esse nome antes. Não se lembrava de o ter visto em nenhum documento que tivesse passado pela sua secretária. Ela consultou o arquivo pessoal dele e não encontrou quase nada. Ele era um funcionário temporário contratado por uma agência externa, designado para cobrir turnos que os funcionários a tempo inteiro se recusavam a trabalhar. Não havia foto no arquivo. Não havia nenhum contato de emergência, exceto o número de telefone de um vizinho, e o nome de uma filha de 7 anos estava listado no espaço reservado para dependentes. Um trabalhador temporário. Um segurança do turno da noite. Ela existia à margem da sua empresa. Era invisível e substituível, fazendo um trabalho que mantinha o edifício a funcionar, mas raramente merecia a atenção de alguém da direção. No entanto, foi esta pessoa que encontrou o que toda a sua equipe de gestão de instalações tinha deixado escapar. Ela ligou para o seu chefe de gestão de instalações. Ele atendeu ao segundo toque, já parecendo nervoso, o que lhe indicou que também tinha visto o relatório. Senhora Ashford, acabei de ver o relatório. Quero garantir-lhe que os nossos sistemas de incêndio são inspecionados trimestralmente por profissionais certificados. Pare. Havia algo na voz tranquila de Victoria que fez com que o homem do outro lado da linha ficasse imediatamente em silêncio. Estou a ver fotografias de medidores de pressão com leituras 40% abaixo do normal. Também estou a ver registros de manutenção com entradas que parecem ter sido falsificadas. Também estou a ver documentação que sugere que o sistema de segurança contra incêndios no meu edifício está comprometido há meses, enquanto as pessoas assinavam relatórios a dizer que estava tudo bem. Menina Ashford, tenho a certeza de que há uma explicação. Deve haver uma explicação. Ou a sua equipa não identificou um problema de segurança crítico, ou identificou-o e optou por encobri-lo. Nenhuma das opções é aceitável. Ela fez uma pausa, percorrendo o ficheiro pessoal que ainda estava aberto no seu ecrã. Este relatório foi apresentado por um segurança temporário noturno. Ele não tinha formação especializada, não tinha acesso aos sistemas de manutenção
e não tinha motivos para verificar o equipamento de supressão de incêndios como parte das suas funções normais. No entanto, ele encontrou um problema numa noite que todo o seu departamento tinha ignorado ou não tinha detectado durante meses. O silêncio na linha prolongou-se por vários segundos. Quero uma investigação completa, continuou Victoria. Todos os registros de manutenção do último ano, todos os técnicos que assinaram essas inspeções e todos os gerentes que revisaram e aprovaram o trabalho deles devem estar na minha mesa até o final do dia. Ela hesitou, olhando novamente para o escasso arquivo pessoal. Também quero saber mais sobre esse segurança, Nathan Cole. Quero detalhes sobre onde ele mora e seu histórico. Quero saber por que ele decidiu arriscar o emprego ao relatar algo que todos os outros lhe disseram para ignorar. Ela terminou a chamada e ficou à janela, observando a luz da manhã espalhar-se pela cidade abaixo. O lago Michigan estendia-se até ao horizonte, calmo e cinzento nas primeiras horas do dia, e as ruas abaixo enchiam-se com os primeiros passageiros do dia. Em algum lugar lá embaixo, num bairro que ela provavelmente nunca tinha visitado, um homem que ela nunca tinha conhecido estava a voltar para casa para ver a sua filha, após uma noite passada a fazer o que os seus próprios funcionários não tinham conseguido fazer. Victoria Ashford construiu a sua reputação ao identificar oportunidades que outros deixavam passar e reconhecer valor onde outros viam apenas risco. Ela pegou numa pequena consultoria de tecnologia e transformou-a numa das maiores empresas de desenvolvimento imobiliário do centro-oeste dos Estados Unidos, através da sua força de vontade e da sua capacidade de reconhecer padrões que outros ignoravam. Ela negociou acordos aparentemente impossíveis, identificou propriedades que outros descartaram e construiu uma fortuna prestando atenção quando todos os outros estavam a olhar para o outro lado. Mas ela tinha deixado passar isto. Ela tinha confiado em sistemas, relatórios e certificações trimestrais. E quase deixou passar o momento em que todos eles falharam. Ela tinha delegado a supervisão aos gerentes, que, por sua vez, a delegaram aos técnicos, que então a delegaram à papelada. Em algum ponto dessa cadeia de confiança, a verdade se perdeu. Esta foi uma constatação humilhante para uma mulher que se orgulhava do seu controlo. A questão agora era o que ela iria fazer a respeito. O endereço no arquivo de Nathan Cole levava a um prédio de tijolos de 3 andares no lado noroeste da cidade. O tipo de estrutura que abrigava a classe média há 50 anos, mas que agora estava dividida em apartamentos apertados, cheios de pessoas que levavam seus orçamentos ao limite. O motorista de Victoria parou o sedã preto na berma às 7h45 e ela ficou sentada por um momento olhando para o edifício, tentando conciliar o que sabia sobre o homem que estava lá dentro com as suas condições de vida. Ela tinha lido o relatório completo sobre o seu passado durante a viagem. Ele tinha 41 anos e era viúvo há 3 anos, quando a sua esposa perdeu a batalha contra o cancro após 18 meses. Isso esgotou as suas economias e deixou-o com dívidas médicas que ele ainda estava a pagar. E ele tinha a guarda exclusiva de uma filha de 7 anos chamada Lily. Ele era um ex-supervisor de obra de uma empresa de construção que faliu. Desde então, ele ocupou uma série de cargos temporários em segurança, trabalho de armazém, entregas e motorista. Qualquer coisa que pagasse o suficiente para mantê-los alojados e alimentados, sem exigir o tipo de horário estável que tornaria impossível encontrar creche. Victoria sabia que a pobreza existia. Ela tinha visto as estatísticas, apoiado instituições de caridade e financiado iniciativas. Mas, sentada no seu carro importado, olhando para os tijolos manchados de água do prédio de apartamentos de Nathan Cole, ela percebeu que nunca tinha realmente experimentado isso antes. Não assim. Não com um nome, um rosto, uma filha e uma história. Ela saiu do carro antes que pudesse se convencer a não fazer isso. O prédio não tinha porteiro nem sistema de segurança. Apenas uma porta da frente com uma fechadura quebrada que se abriu quando ela a empurrou. O corredor interno cheirava a gordura de cozinha, carpete velho e algo que poderia ser mofo de um vazamento que nunca havia sido consertado adequadamente. A escada para o 3º andar era iluminada por uma única lâmpada fluorescente que zumbia e piscava a cada poucos segundos, projetando sombras estranhas nas paredes sem pintura. Victoria subiu as escadas com saltos altos que custaram mais do que um mês de aluguer neste prédio. De repente, consciente de como devia parecer absurda, encontrou o apartamento 312
no final de um corredor estreito, ladeado por portas que já tinham visto dias melhores. Ficou ali parada por um momento, recompondo-se. Victoria Ashford não ficava nervosa. Ela já havia enfrentado membros hostis do conselho, investidores agressivos e jornalistas determinados a descobrir escândalos. Mas, parada naquele corredor escuro, prestes a bater na porta de um homem que tinha feito algo que ela não conseguia entender muito bem, ela sentiu algo desconhecido. Algo que poderia ser incerteza. Ela bateu. Passos se aproximaram de dentro, leves e rápidos. Definitivamente não eram de um adulto. A porta se abriu, revelando uma menina de cerca de 7 anos, com cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo e olhos que demonstravam curiosidade e cansaço em igual medida. Ela usava um pijama com personagens de desenhos animados e tinha uma mancha que parecia ser de geleia no canto da boca. "Olá", disse a menina, olhando Victoria de cima a baixo com a avaliação espontânea que só as crianças conseguem fazer. "Vens ver o meu pai?" Victoria ficou momentaneamente sem palavras, uma sensação que raramente experimentava. "Sim, ele está em casa. Acabou de chegar do trabalho. Está muito cansado." A menina estudou o rosto de Victoria com uma intensidade que parecia quase analítica, como se estivesse a arquivar detalhes para referência futura. "Está muito bem vestida. É do governo?" "Não, trabalho no edifício onde o seu pai esteve ontem à noite." Algo mudou na expressão da menina. Um lampejo de proteção fez com que ela parecesse mais velha do que a sua idade. Ela endireitou-se ligeiramente, endireitando os ombros pequenos, como se preparasse para um confronto. "Ele não fez nada de errado. Ele sempre faz a coisa certa, mesmo quando é difícil. É o que ele sempre me diz." Antes que Victoria pudesse responder, um homem apareceu atrás da menina, colocando a mão gentilmente no ombro dela. Ele era alto, com um corpo magro que vinha do trabalho físico e não da academia, e seu rosto mostrava o cansaço de alguém que acabara de terminar um turno noturno de 12 horas. No entanto, seus olhos estavam alertas ao observar as roupas caras de Victoria, sua postura cuidadosa e o sedã preto visível através da janela no final do corredor. "Lily, vai terminar o teu pequeno almoço, por favor." "Mas papá, tudo bem. Eu já vou." A menina recuou relutante, lançando mais um olhar protetor para Victoria, antes de desaparecer ao virar da esquina. Nathan Cole entrou na porta sem bloquear completamente a entrada, mas deixando claro que aquele era o seu espaço e que ela não era bem-vinda. "Você é da Belmore Tower?" disse ele. Não era uma pergunta. "Sou dona da Belmore Tower." Victoria observou o rosto dele à procura de uma reação, mas viu apenas um ligeiro estreitar dos olhos, como se ele estivesse a recalcular algo. "Sou Victoria Ashford." "Eu sei quem você é. Então provavelmente sabe por que estou aqui." Nathan encostou-se à moldura da porta, cruzando os braços num gesto que poderia ser defensivo ou simplesmente indicativo de cansaço. "Se está aqui para me dizer que estou despedido por ter acionado aquele alarme", continuou ele, "podia simplesmente ter ligado para a agência de trabalho temporário. Eles teriam tratado disso." "Não estou aqui para o despedir", continuou ele. Victoria fez uma pausa, incerta pela primeira vez em muito tempo sobre como proceder. "Estou aqui para entender por que fizeste o que fizeste. Todos os outros que viram aquele problema não perceberam ou ignoraram. Isso incluiu a minha equipa de manutenção, os gerentes do prédio e 3 seguranças que trabalhavam no mesmo turno e passaram pelo mesmo equipamento. Mas tu paraste. Tu documentaste. Tu preencheste um relatório sabendo que provavelmente custaria o teu emprego. Por quê?" Nathan ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto dela da mesma forma que a sua filha havia feito. Quando falou, a sua voz estava firme e sem remorsos. "Porque 5.000 pessoas trabalham naquele edifício todos os dias. Se houvesse um incêndio e os sprinklers falhassem, pessoas morreriam e famílias receberiam telefonemas como o que recebi há 3 anos. Mas desta vez seria pior, porque desta vez não teria sido necessário acontecer." Ele fez uma pausa e algo mudou na sua expressão. "E por que a minha filha me perguntou esta manhã se eu tinha visto algum fantasma no trabalho ontem à noite? Quero poder olhar nos olhos dela e dizer que fiz a coisa certa, mesmo quando foi difícil e ninguém me pediu para fazer isso." Victoria sentiu as palavras assentarem no seu peito com um peso inesperado. Ela tinha ouvido inúmeras apresentações sobre ética corporativa
e assistido a seminários intermináveis sobre responsabilidade das partes interessadas e gestão da reputação. Ela tinha lido artigos sobre cultura corporativa, envolvimento dos funcionários e todas as estruturas que as escolas de negócios ensinam sobre fazer a coisa certa. Mas ela nunca tinha ouvido ninguém explicar a escolha moral em termos tão simples. Um pai querendo olhar nos olhos da sua filha. Não houve cálculo no que ele fez? Nenhuma expectativa de recompensa e nenhuma ponderação cuidadosa entre o benefício pessoal e o risco. Ele simplesmente viu algo errado e decidiu que não poderia viver consigo mesmo se ignorasse isso. Era o tipo de integridade que não podia ser comprada, ensinada ou fabricada por meio de programas de treinamento. O problema da pressão não era isolado, disse ela finalmente, com a voz mais baixa do que pretendia. A minha equipa terminou a investigação preliminar há 1 hora. O sistema de supressão de incêndio estava comprometido há pelo menos 5 meses. Há registros de manutenção falsificados. Reparos que deveriam ter sido obrigatórios foram adiados. Os técnicos estavam assinando inspeções que nunca realizaram. Se não tivesse apresentado aquele relatório, talvez não tivéssemos descoberto o problema até que algo catastrófico acontecesse. Ela respirou fundo, sentindo o peso da sua admissão. Potencialmente, salvou muitas vidas ontem à noite, Sr. Cole, incluindo a minha. O meu escritório fica no 66º andar. Nathan absorveu essa informação sem mostrar qualquer reação visível, embora algo que poderia ter sido surpresa tenha brilhado nos seus olhos. Então, o que acontece agora? Isso depende de si. Victoria enfiou a mão no bolso do casaco e retirou um cartão de visita em papel creme espesso que reservava para pessoas importantes. Estou a oferecer-lhe um cargo na minha equipa de segurança corporativa, reportando diretamente ao nível executivo, não à segurança noturna. O seu trabalho seria identificar problemas que outros não percebem, fazer perguntas incômodas e ser exatamente o que foi ontem à noite, mas com autoridade e recursos para o apoiar. Ela estendeu o cartão na direção dele. Nathan olhou para ele, mas não o pegou. O salário é de 160 mil por ano. Inclui benefícios completos, como cobertura de saúde para você e sua filha, e horário flexível para que você possa estar presente quando ela precisar. Victoria fez uma pausa observando o rosto dele e um bônus de assinatura que permitiria que você saísse deste apartamento para um lugar com um elevador que funcionasse e uma fechadura na porta da frente. A expressão de Nathan era indecifrável. Ele olhou para o cartão na mão de Victoria, mas não o pegou, seus olhos se movendo do texto em relevo para o rosto dela e vice-versa. Por quê? Você não sabe nada sobre mim, exceto que causei problemas para a sua empresa. Eu sei tudo o que preciso saber. Victoria manteve o olhar firme, querendo que ele entendesse que ela estava falando sério. Sei que quando estava sozinho às 3 da manhã num edifício cheio de problemas que não eram da tua responsabilidade, decidiste agir. Sei que documentaste tudo cuidadosamente e preencheste um relatório adequado, em vez de simplesmente desapareceres no final do teu turno. Sei que fizeste a coisa certa, mesmo sabendo que isso provavelmente te custaria o emprego de que precisavas para alimentar a tua filha. Ela baixou ligeiramente o cartão, mas não o retirou. Integridade como essa não é algo que eu possa ensinar ou comprar. Ou existe numa pessoa ou não existe. Ela existe em si, e eu quero investir nela. O corredor estava silencioso. Em algum lugar do apartamento, Nathan podia ouvir Lily a se movimentar, provavelmente tentando se aproximar o suficiente para ouvir sem ser óbvia. A geladeira zumbia. Um carro passou na rua abaixo. Victoria estava de pé com o seu casaco caro na porta do seu apartamento apertado. Por um momento, a distância entre os seus mundos parecia impossivelmente vasta e estranhamente insignificante. Preciso de pensar sobre isso, disse ele finalmente. Victoria acenou com a cabeça, como se essa fosse a resposta que esperava de um homem que não tomava decisões impulsivas. Leve o tempo que precisar. A oferta não expira. Ela colocou o cartão na estreita saliência ao lado da porta, perto de um pequeno vaso de plantas que parecia precisar de água. Sr. Cole, seja qual for a sua decisão, quero que saiba que o que fez é importante, não apenas para as pessoas que trabalham no meu prédio, mas também para mim. É importante para mim pessoalmente. Passei 10 anos a construir sistemas e estruturas
e a confiar em relatórios que me diziam que tudo estava bem. Ontem à noite mostrou-me que nada disso importa se ninguém estiver disposto a ver o que realmente existe. Ela virou-se e voltou pelo corredor em direção às escadas, os saltos a baterem no linóleo gasto. Atrás dela, ouviu o clique suave da porta a fechar. De alguma forma, aquele pequeno som parecia mais significativo do que qualquer negócio que ela tivesse fechado ou aquisição que tivesse finalizado. Parecia uma porta que ela tinha aberto dentro de si mesma. Uma pergunta que ela finalmente se permitiu fazer. Ela estava quase na escada quando ouviu a porta abrir novamente. Menina Ashford. Victoria virou-se. Nathan estava parado no corredor com o cartão de visita na mão. A minha filha tem uma apresentação na escola na próxima terça-feira. É o dia de observação dos pais. Ela está a trabalhar nisso há 2 semanas e perguntou-me ontem à noite se eu poderia tentar estar lá. Vou garantir que você tenha o dia de folga. Nathan acenou lentamente com a cabeça. Algo na sua postura mudou e relaxou pela primeira vez desde que ele abriu a porta. Então vejo-te na segunda-feira de manhã. Ele não sorriu, mas havia algo na sua expressão que parecia o início de uma confiança. 3 semanas depois, Nathan estava sentado numa sala de conferências no 40 do andar da Belmore Tower, a rever relatórios de segurança de um dos projetos de desenvolvimento de Victoria em Seattle. A apresentação escolar de Lily tinha corrido bem. O seu projeto científico sobre o ciclo da água rendeu-lhe a segunda nota mais alta da turma. Ela apresentou Nathan à professora como seu pai, que tinha encontrado o alarme de incêndio avariado no prédio alto. A professora sorriu educadamente, claramente sem ter ideia do que a criança estava a falar. A transição não tinha sido perfeita. Alguns gerentes se ressentiram da autoridade repentina de Nathan. Alguns funcionários o viam com desconfiança. E nas reuniões, ele podia sentir o julgamento silencioso das pessoas que passaram anos subindo na hierarquia corporativa apenas para ver um segurança noturno ultrapassá-los completamente. No entanto, Victoria deixou claro desde o primeiro dia que apoiava totalmente a posição dele e que qualquer pessoa com algum problema poderia falar diretamente com ela. Ninguém aceitou a oferta. O problema da supressão de incêndios foi resolvido em 72 horas após o relatório de Nathan. A empresa de manutenção responsável pelas inspeções falsificadas foi demitida e agora enfrenta uma investigação regulatória. 3 dos gerentes de edifícios de Victoria foram discretamente demitidos, e os funcionários restantes receberam lembretes diretos sobre a importância de relatórios precisos. A história nunca chegou à imprensa. Não houve escândalo ou crise de relações públicas. Apenas uma reestruturação discreta que um dia poderá salvar vidas, mas que nunca chegará às manchetes. Victoria também mudou. Embora nunca o admitisse, agora passava mais tempo nas áreas operacionais dos seus edifícios, conversando com os trabalhadores da manutenção, a equipa de segurança e as equipas de limpeza. Estava a conhecer as pessoas que antes só via como itens nas listas dos relatórios de pessoal. Introduziu um sistema de denúncias anônimas para questões de segurança, dando-lhes uma linha direta para a sua análise pessoal. Ela começou a ler os registros do turno da noite, procurando detalhes que pudessem ser importantes e observações que pudessem ter sido ignoradas. Ela disse a si mesma que era uma boa prática comercial. Ela disse a si mesma que era gestão de risco. Mas, nos seus momentos de silêncio, quando era honesta consigo mesma, ela sabia que era algo mais. Ela conhecera um homem que não tinha nada a ganhar e tudo a perder, mas mesmo assim fez a coisa certa. Isso alterou a sua percepção do propósito do seu poder. Lily adaptou-se ao novo apartamento mais rapidamente do que Nathan esperava. O prédio tinha um elevador em funcionamento e um lobby com um segurança que sabia o nome dela. Ela tinha o seu próprio quarto, que pintou na tonalidade de roxo que ela mesma escolheu. Havia uma janela com vista para um pequeno parque onde ela podia ver outras crianças a brincar. Ela ainda perguntava sobre o prédio onde o pai trabalhava. Ela ainda queria saber se ele tinha encontrado mais coisas quebradas que precisavam de conserto. Uma noite, cerca de um mês depois de Nathan ter começado o seu novo emprego, Lily sentou-se ao lado dele no seu novo sofá e fez uma pergunta que o apanhou de surpresa. Papá, a senhora que veio ao nosso antigo apartamento, aquela com roupas elegantes, agora é a tua chefe? Sim, o nome dela é Sra. Ashford. Ela parece um pouco assustadora, mas também um pouco simpática. Lily pensou nisso por um momento.
Ela é uma boa chefe? Nathan pensou na pergunta com mais cuidado do que teria feito um mês atrás. Ela está a tentar ser. Acho que ela está a aprender a ser uma boa chefe. Está a aprender a ver coisas que não via antes. Nathan colocou o braço à volta da filha e puxou-a para perto de si. Às vezes, as pessoas ficam tão habituadas a olhar para o panorama geral que se esquecem de reparar nos pequenos detalhes. As coisas que parecem comuns, mas que na verdade são as mais importantes. Lily acenou com a cabeça, como se isso fizesse todo o sentido. Como quando me esqueci de regar a minha planta durante 2 semanas, porque estava a pensar no meu projeto de ciências e ela quase morreu. Nathan riu-se. Exatamente assim. A senhora Ashford devia comprar uma planta. Assim, ela lembrar-se-ia de prestar atenção às pequenas coisas. Vou sugerir isso. Eles sentaram-se juntos no silêncio da sua nova casa, observando a luz do entardecer desaparecer sobre o parque abaixo. Enquanto isso, em algum lugar da cidade, numa torre de vidro que se erguia em direção ao céu, Victoria Ashford trabalhava até tarde, lendo relatórios, revisando planos e tentando identificar o que ela havia deixado passar antes. E em algum lugar entre eles, no espaço que conectava um bilionário e um segurança do turno da noite, um único ato de integridade havia alterado o que era possível. Nathan aceitou um emprego que ninguém mais queria. Ele entrou num prédio cheio de problemas que não eram da sua responsabilidade. Ele viu algo errado e decidiu agir. Não porque alguém estivesse a observar, e não porque esperasse uma recompensa. Ele fez isso porque a sua filha uma vez lhe perguntou por que ele sempre escolhia os trabalhos mais difíceis. Ele queria dar a ela uma resposta que valesse a pena acreditar. A resposta acabou sendo mais simples do que ele esperava. Porque alguém tinha que fazer isso. Porque ele podia. Porque, em última análise, a única pessoa que temos de enfrentar no espelho somos nós mesmos. O único legado que importa é aquele que deixamos através das escolhas que fazemos quando ninguém está a ver. Na manhã seguinte ao dia em que Nathan Cole apresentou o seu relatório, uma menina num apartamento apertado disse a um estranho que o seu pai sempre fazia a coisa certa, mesmo quando era difícil. Ela tinha 7 anos e não sabia nada sobre sistemas de combate a incêndios, responsabilidade corporativa ou a complexa maquinaria da riqueza e do poder. Mas ela conhecia o pai, sabia o que ele representava. Sabia que quando ele chegava à casa cansado do trabalho, a sua integridade permanecia intacta. Isso era suficiente. Era tudo. Era a única herança que realmente importava. E no alto da cidade, num edifício que há muito se tinha esquecido de prestar atenção às pessoas que o mantinham a funcionar, uma mulher que tinha tudo estava a começar a aprender o que era ter uma visão clara. A vista do 67º andar era espetacular, mas ver um pai e uma filha a rir juntos à luz do entardecer do apartamento no 3º andar, sem elevador, era algo que o dinheiro nunca poderia comprar. À sua maneira, ambos tinham finalmente encontrado o que procuravam. O edifício entre eles, uma torre de vidro, aço e ambição humana, parecia um pouco mais ereto, sabendo que, algures nos seus corredores, alguém estava a observar. Alguém que escolheria sempre